Boas pessoal, hoje trago aqui mais uma review de uma placa gráfica a Gigabyte Aorus GeForce RTX 3060. Esta é uma placa que supostamente devia ser uma placa de média gama baixa da Nvidia, mas que devido às condições em que estamos no mercado tem o preço de uma topo de gama, como todas as outras. Tirando isto, aproveito também para dizer para subscreverem o canal está em crescimento, eu estou a apostar no crescimento do canal, com a vossa ajuda, como é claro, e assim também tentar trazer conteúdo interessante aqui ao canal. Vamos então aqui a uma pequena descrição desta placa gráfica. Nós vamos ter aqui duas ligações power, uma de 8 pinos e outra de 6, um switch para dual BIOS, uma de performance, outra para mais silêncio e um cooler com 3 ventoinhas. A nível de ligações, nós vamos ter aqui um pouco diferente do que é normal. Vamos ter aqui duas portas HDMI 2.1 e duas portas DisplayPort 1.4 em vez de 3 portas Display 1.4 e uma HDMI 2.1. Temos uma backplate metálica muito bonita, com perfurações para a entrada de ar. É um cooler grande, que nos vai proporcionar termos aqui uma placa bem fresca, com perto de mais ou menos 30 cm de comprimento, por mais ou menos 12, não chega bem aos 12 de altura, e 5,5 mais ou menos de profundidade. É uma placa bem grande e tem que ter alguma atenção com a caixa onde vai ser instalada. Vamos aqui só confirmar a altura. Tem mais ou menos 12 cm, não chega bem, mas é perto disso. E temos aqui 3 ventoinhas com 85 mm, sendo que a do meio gira em sentido contrário à das outras duas, e elas são todas iguais com 85 mm. Vamos ter RGB controlado por software da Gigabyte nas ventoinhas e também o logo que fica na lateral da placa gráfica. A nível de peso, nós temos aqui 1,50 kg, mais ou menos. É um valor que para esta placa gráfica é mais que suficiente. Agora vamos aqui aos testes. Eu vou instalar esta placa gráfica no meu sistema, não é lá que ela depois vai ficar, mas os testes vão ser feitos no sistema do costume, com um processador Ryzen 5800X, com um cooler Asus ROG Ryojin 240, numa motherboard Asus ROG X570E Strix, com 32 GB de memória DDR4 a 3800 e num disco SSD NVMe, onde vão estar instalados os jogos. Vamos então aqui aos testes. Se vocês não quiserem ver os testes, em baixo na descrição estão os timestamps para vocês saltarem para a zona do vídeo. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
jealous, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Pronto pessoal, em relação aos testes, esta placa gráfica fica muito perto da ASUS ROG Strix RTX 3060, que eu já testei aqui no canal, eu também deixo aqui um cartão para vocês verem essa placa. Esta aqui não suportou tão bem como a ASUS é melhor, quer a nível de velocidades, quer a nível de temperatura, mas temos aqui as temperaturas desta placa gráfica de 58 graus de temperatura máxima, o que ainda assim é muito bom e não é por aqui que vão ter algum problema. A ASUS tinha menos 2 graus, mas seja como for, não é por aí que vai haver uma grande diferença. A nível de frequência, nós vamos ter aqui uma frequência média de mais ou menos 1950, 1980, por aí assim. Ela vai variar um pouco, umas vezes um pouco abaixo, outras vezes um pouco acima, que é normal nestas placas gráficas. Elas estão limitadas pelo TDP, pela energia que elas podem consumir, a Nvidia limita-as assim. A nível de frequência de memória, ela é sempre estável em todas, e nós podemos ver aqui que, apesar de não ter qualquer overclock, a placa gráfica vai buscar 115% da energia em picos, ou seja, ela tenta subir a velocidade, como depois as definições de energia não deixam, ela é obrigada a baixar e por isso é que se vêem estas diferenças. A nível das ventoinhas, nós temos aqui uma velocidade da ventoinha de 85%, que é muito, mas na realidade ela só vai andar nos 1950 mais ou menos de rotações por minuto, o que torna uma placa que não é completamente silenciosa, mas é muito silenciosa e consegue-se tolerar perfeitamente, não se vai destacar no resto do vosso sistema. Mais uma vez, aqui é que estará a grande diferença para a ASUS, em que a ASUS tinha uma rotação de ventoinhas muito mais baixa e por isso era mais silenciosa. Aqui, no geral, eu gostei muito do aspecto visual desta placa gráfica. As ventoinhas podem ser controladas separadamente, as duas ventoinhas do lado esquerdo são controladas conjuntamente e a segunda pode ser controlada separadamente e assim alterarem as velocidades das ventoinhas se interessar, o que não acho muito importante porque ela acaba por não ser muito ruidosa e não se destaca a nível de barulho no resto do sistema. É uma placa que tem um desempenho interessante para o preço a que ela devia custar, que devia ser na ordem dos 350 € mais ou menos. Ainda assim, neste momento, esta é a placa RTX 3060 que normalmente está mais barata e está sempre disponível. É uma placa que vocês podem comprar se precisarem mesmo, porque está muito acima do valor a que devia estar, mas isto neste momento é o que temos. Como podem ver aqui, eu esqueci-me de dizer anteriormente, ela tem a função de fan stop, em que quando não está em carga, para as ventoinhas completamente, para não se ouvir. É uma função que todas as placas agora têm e eu não o referi por causa disso, porque já é uma função muito comum. Em relação ao desempenho, esta placa é uma placa que vos permite jogar confortavelmente com as definições quase todas no máximo a 1080p. Em alguns jogos também consegue correr com tudo no máximo a 1440p, mas não todos. É uma placa mesmo indicada para 1080p e por isso é que o preço deveria ser mais baixo. A nível visual eu gostei dela, é uma placa bonita, que fica muito bem no nosso sistema,
só é pena neste momento o preço a que estas placas estão. Futuramente vou comparar esta placa com a grande concorrente dela, que é a AMD RX 6600 XT, que tem mais ou menos o mesmo desempenho, até tem um bocadinho mais, mas a nível de preço está bem mais barata. Eu vou fazer o teste a uma Power Color RX 6600 XT Red Devil e depois vou fazer um vídeo também a comparar as duas e a aconselhar qual das duas vocês devem comprar. Pronto, pessoal, vocês já sabem como é. Se precisarem de alguma ajuda ou algum esclarecimento, coloquem aí nos comentários, que eu estou sempre disponível para vos ajudar. E gostem, comentem e subscrevam o canal e até breve.